Fala, galera, vocês estão bom? Quem tá no chat aí? Vini, Edu. Já cancelaram os deploy por hoje já? Boa, bora começar então, galera. Eu sou o Gui Santos e hoje a gente vai falar sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Hoje eu trouxe um time de peso, então se a live cair, não é culpa minha. Se apresenta aí, pessoal. Boa, vou começar por aqui. Bruno Gianella, superintendente de TI aqui na Tio Seguros. Estou no mercado de TI aí já tem quase 15 anos. Fui dev durante vários anos, depois cresci na carreira técnica, cheguei até Spec 2, L3, depois migrei para a carreira de gestão e aí tô aí até hoje agora como executivo de TI. Boa. Sou o Walter Rodrigues, comecei minha carreira como desenvolvedor lá em 2004, fui até gestor, me frustrei, vi que aquilo não tocava meu coração, né? Aí fui para outra opção da carreira como especialista, cheguei até o Distinguish. No passado, larguei, né, tudo que eu tinha e resolvi empreender. E hoje trabalho com mentoria de carreira para ajudar os profissionais ali que precisam de mais clareza, né, na carreira técnica depois do sênior, como staff, príncipe, Distinguish. Valeu aí. Boa, deixa eu pegar de cá então. Sou o Zara, na verdade meu nome é Zaraton, mas se me chamar de Zaraton, eu vou achar que você está brigado comigo, então chamo só de Zara. Pô, tô nesse rolê já tem mais de 20 anos, acho que esse ano faz 20 e eu parei de contar, porque eu não quero me sentir velho. Não é que eu seja velho, eu comecei cedo. Atualmente estou no iFood, lancei um livro, que eu acho que está aqui, ele aqui no cantinho, no começo do ano. Sou da área de gestão, mais focado em times em ambientes críticos. Estou no iFood como head de tech, ajudando a turma lá. Boa, valeu, pessoal. Então, só temos monstros aqui. A galera que seguiu a carreira de gestão, a galera que seguiu a carreira como IC, para falar sobre o mercado de trabalho e as mudanças que a gente está tendo e vai continuar tendo agora com a inteligência artificial. E para esse papo, antes de a gente começar, eu queria trazer algumas notícias que me chamaram muita atenção esse ano, algumas do final do ano passado e algumas desse ano. Então, algumas das big techs ali do Vale do Silício já estão usando muito a inteligência artificial, não só para construir produto, mas também para resolver qualquer problema que o desenvolvedor possa resolver dentro da empresa. Então, por exemplo, o Google, eles soltaram uma nota para os investidores no final do ano passado que 25% do código deles já é produzido por IA. A Meta, foi um pouco mais polêmica ali, o Mark Zuckerberg, ele anunciou que ele quer começar a colocar IA para resolver o problema que programadores que custam $500 mil por ano resolvam. E a gente também teve uma polêmica no Brasil, que foi o caso do Nubank. O caso do Nubank foi muito polêmico, o CTO lá, o Vitor, até soltou um post no LinkedIn falando que a IA ainda não roubou nenhum emprego de dev no Nubank. Então, acho que esse papo está bem alta. E a primeira pergunta que eu deixo aqui, a IA sem dúvida vai acelerar a produtividade, a gente vai conseguir entregar mais, independente se você é gestor, se você é dev, você vai entregar mais com IA. Aí eu queria deixar a pergunta primeiro para o Bruno, depois aí vocês se complementam. Vocês acreditam que cada vez mais a gente ganhando mais velocidade com a IA, isso deve impactar o número de vagas que a gente tem no mercado hoje? Cara, tava uma conversa sobre isso esses dias, E engraçado que surgiu uma pergunta muito parecida com essa. Que a gente vai entregar mais com IA como desenvolvedor, eu não tenho a menor dúvida, E que o trabalho do desenvolvedor vai mudar, também acho que a gente não tem dúvida. Eu não acredito que o desenvolvedor vai morrer, ou que a posição de dev vai morrer, mas eu acredito que ela vai se transformar para um outro modelo de trabalho. Então, os devs vão ter que aprender a utilizar esse monte de ferramenta que está surgindo, todo o boom da AI, para conseguir trazer produtividade ali para o seu dia a dia. E aí fica a pergunta, Muita gente fala que o que um dev faz hoje, o que 5 devs fazem hoje, às vezes 2 devs ou 1 usando AI vai chegar na mesma produtividade. E aí eu não acho que o número de vagas vai reduzir. Quando eu olho para o mercado, eu vejo um tanto de demanda represada, isso na maioria das empresas que eu converso, por falta de capacity de desenvolvedores dentro da empresa. Então, o que eu acho é que a gente vai ter uma vazão de demandas gigante. Então, imagina que hoje eu tenho uma squad com 8 desenvolvedores trabalhando em um produto só.
talvez esse produto possa ser ali sustentado e até evoluído com 2 devs, e que eu possa ter mais features e mais produtos dentro de uma mesma empresa. Então, na verdade, eu acho que o mercado não perde em vaga, o mercado ganha muito em evolução e em desenvolvimento de features e de produtos, trazendo essa produtividade para o dev. Mas, acho que uma pergunta que fica é, e se o dev não se atualizar, né? O que será que acontece com ele? Então, eu acho que o dev atual, ele morre, mas a profissão desenvolvedor não. Então, acho que o caminho é se atualizar e aprender esse monte de coisa que vem aparecendo. Cara, acho que eu posso trazer um pouco da minha experiência desse último ano empreendendo. Eu vou sair um pouco do rumo do Gianella e da parte mais focada ali, talvez, dos engenheiros. Cara, eu tenho um processo meu aqui que eu tenho que ir atrás dos meus potenciais clientes. Eu levava em torno ali de 8 horas para fazer isso. Todos os dias. Todos os dias indo ali através do Instagram, LinkedIn, atrás dessa galera. E, cara, isso toma muito tempo, né? É um trabalho operacional gigantesco, gigantesco. Nos últimos tempos, eu não estou ainda no estado da arte, né? Mas eu estou ali no modelo bem híbrido, né? Utilizando AI junto com o CRM. Cara, estou automatizando muita coisa aqui dentro. Eu consegui agora chegar no número que eu levo 1 hora, 2 no máximo ali por dia, né? Fiz até uns cálculos, eu tenho ali, 7 horas do meu dia para trabalhar estrategicamente em outras coisas, né? Que eu não tinha mais aquele tempo de olhar para a empresa, no olhar, né, o CEO, deixa eu ver aqui a estratégia, para onde que eu quero chegar, como que eu vou evoluir meus produtos aqui dentro, como eu vou melhorar minha mentoria, como, né, deixar ela mais visível para o mercado. Então, se a gente fizer umas contas de padeiro, no final do mês eu tenho 140 horas para começar a pensar nisso. Olha o ganho de eficiência que eu ganhei com a AI. Fiz até uns cálculos de padeiro, imaginando que um Distinguished Engineer custam R$650 ali a hora, cara, dá 91 mil reais por mês. Assim, é um valor muito alto, né? Então, cara, a AI, né, ela vai deixar ali, né, as novas funções. Cara, quem for estratégico e pensar com esse olhar de deixa eu ver o que está tomando meu tempo, que eu estou gastando inúmeras vezes, né, um trabalho repetitivo. Deixa eu ver como eu vou automatizar, como vou melhorar isso. Então, essa galera que cria essa estratégia de IA, cara, vão ter novos empregos na minha visão. Boa. A pergunta, vou voltar para a pergunta original, que é fazer o gancho. Cara, eu acho que a gente vai ter uma transformação no mercado. Eu acho que tem esse lance do que está represado, né? A gente está falando, sei lá, 200, 300 mil posições hoje Latin América que estão represadas aí de gente precisando, não tem. Mas eu acho que o trabalho em si, ele muda. O trabalho em si, ele muda. E eu acho que vai mudar toda a dinâmica. Porque como vamos dizer, os makers, né? E aí eu vou incluir aqui não só o pessoal que escreve código em si, mas a galera também que constrói interface. Eu acho que todo grupo ali que cria alguma coisa, né? Esse pessoal vai ser altamente impactado por esse ferramental de uma forma absurda. Isso vai criar uma pressão voltando, que tem backlog, assim, e aí ou a gente vai viver e aí acho que é um dos grandes dilemas que eu fico refletindo, né? Ou a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa, como o Walter colocou, putz, economizei X horas do meu dia, eu vou usar isso agora para ficar com a minha família, eu vou tirar a pressão, eu vou ler um livro, eu vou estudar mais, eu vou melhorar meu hardware e meu software interno, ou eu vou ser mais pressionado porque agora todo mundo sabe que dá para ser mais produtivo. É um puta dilema, assim. Como é que vai rolar esse negócio aí? Então, assim, acho que... E se eu ficar mais pressionado, vai ter backlog? E se tiver backlog, o time de negócio está também acompanhando o ritmo, e aí quando você começa a olhar para trás, você vai ver que o pessoal vai dizer, calmou. Vamos viver uma vida mais relaxada, irmão. Assim, eu tendo a achar que a gente vai ter uma vida mais soft, porque eu sou otimista por natureza, mas eu acho que a gente tem uma mudança significativa no como a construção de tecnologia vai se dar em 2 anos. Eu acho que esse ano agora, 25 e 26, é um ano de ajuste. Sim, é um ano muito de como é que a gente vai usar isso que o Walter trouxe, né? Eu ainda estou aprendendo, estou nesse modelo misto.
Eu não gosto de usar híbrido, porque híbrido me leva para o presencial. Então, assim, eu gosto de falar de modelo misto. Assim, tem um modelo misto entre produzir alguma coisa organicamente ou produzir sinteticamente, né? Eu gosto muito desses dois termos, orgânico e sintético. E eu acho que no fim do dia, o sintético ele te leva 80% da viagem, que é aquela parte chata. Mas tem aquele 20% que é o lado humano, que é o que vai fazer o diferencial do Joãozinho e do Pedrinho, sabe? Acho que tá por aí. Boa. Então, assim, entendendo a opinião de vocês, a gente tem um gap hoje de vagas no mercado. Eu acho que isso, para toda empresa, é um desafio contratar. E a gente vai ter uma mudança dentro das empresas, onde que foi, eu acho que o case do Nubank, né? Precisamos migrar o legado. Ninguém gosta de mexer em código legado. Ninguém gosta de ficar migrando as coisas. Então, o Nubank foi lá e usou o Devin justamente para isso, no case que eles apresentaram lá. Então, vocês acreditam que isso não deve mexer no número de vagas, mas vai mexer como a gente trabalha dentro das empresas, focado em coisas que de fato vão gerar valor, e as coisas que são, vamos dizer assim, operacionais, a IA tende a cobrir esse buraco, né? E aí tem alguns comentários aqui do Bios, né? Ele falou que concorda com o Bruno e o Zara sobre o capacity, e sim, a dinâmica das tarefas de devs mudou, visto que Platform Engineering está fazendo. Tem uma do Denon também, que ele colocou... acho que os primeiros desafios da IA é como ajudar as áreas a serem mais produtivas e aliviar a carga operacional, que é um pouco dessa linha que a gente vem conversando, né? Mas uma dúvida que eu fico, aí eu queria voltar à pergunta aqui, em relação à galera que está no começo de carreira, né? Vocês acreditam que para a galera que está no começo de carreira muda alguma coisa, não muda? A IA vai ser uma ferramenta que vai potencializar essa galera ou vai virar um bloqueio porque o sênior vai estar fazendo mais? Qual que é a opinião de vocês? Cara, se puder começar aqui, eu acho que sem dúvida quem está começando na carreira já devia começar olhando para essas ferramentas. O mundo vem mudando, vem se adaptando. Esses dias até estava uma conversa, foi engraçado que a gente fez uma analogia, né? A gente falou, todo lugar tem dev já usando Copilot ou usando outras ferramentas geradoras de código, algum no próprio GPT. E os seniors, na maioria das vezes, eles são contra, né? Mas não gera código, né? Tem que fazer, dependendo do código, não dá para ser gerado a NLLM e tudo mais. E aí a gente veio e fez um comparativo ali com a época, pelo menos, que eu comecei na minha carreira, né? Eu lembro quando eu comecei ali em 2010, os seniors odiavam usar framework, né? Os seniors especialistas falavam, não, o código do framework não é tão performático, você tem que fazer um negócio ali raiz, né? E quem estava começando na carreira queria usar framework, era o que tinha de mais moderno, e aí a gente usava. Quando eu olho hoje, eu falo, nasceu um monte de ferramenta de IA que traz produtividade, gera código, e os seniors estão lá de novo. Não, agora os seniors quer que use o framework, quer codar, não quer usar LLM para gerar código. Eu acho que a gente tem que olhar para o mercado. As coisas têm uma curva de evolução. Obviamente que os assessores aí de código, os copilots, eles ainda não estão no melhor nível de maturidade. Mas com certeza eles vão chegar. E se você pegar 2 anos atrás para agora, o nível de código que eles vêm gerando já é um código muito melhor. Eu acho que quem está começando na carreira tem que se apoiar nisso. A produtividade que um júnior ou um pleno pode ter com um assistente ali de geração de código é outra produtividade. Eu tenho júnior e pleno que já trabalham comigo, que usam gerador de código, que produzem tanto quanto um sênior produzia lá atrás, quando não existia Copilot, por exemplo. Então, acho que não tenho dúvida que a gente tem que buscar essas ferramentas, tem que buscar essa produtividade. Acho que as empresas vão passar por desafios ao longo desse caminho, na qualidade do código gerado, mas são desafios que a gente tem que buscar ali superar e se apoiar nessas ferramentas. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, né? A gente estava falando, vamos concordar, discordar. Cara, eu assisti se eu não me engano, acho que foi um podcast do Marcos Nicoleles, nosso cientista. Ele falou uma parada que eu achei muito interessante, assim. Fizeram um levantamento nas escolas de Portugal nos últimos 20 anos e meio que, cara, a galera emburreceu, né? Por quê, cara? Com a informatização. Eu achei isso bem polêmico, então eles resolveram tirar os computadores da escola. Por que eu trouxe um pouco dessa analogia? Eu, na minha visão, pelo menos eu, agora que estou empreendendo, estou trabalhando com muita gente júnior, né, devs, iniciantes e tal. Cara, eu estou vendo o quanto, quando você dá as coisas de mão beijada, algo que entrega o ouro para os devs, cara, eles
de alguma forma, eles não aprendem. Eles são meio que copiadores e coladores de código, né? Isso me preocupa muito, né? Então, eu talvez, nesse momento, para o dev iniciante, eu seria um pouco conservador e falar, ó, você não pode usar essa ferramenta. Você vai ter que ir na raizeira, aqui no livro. Você não vai nem quase que olhar no Google, né? Brincadeiras à parte. Mas, sim, eu acho que o dev júnior ele tem que ser um bom pesquisador, mas talvez não usando a IA, né? Para quando ele chegar no pleno sênior, aí sim ele potencializar aquilo que ele estudou em cima dos fundamentos, tá? Esse é um pouco da minha visão para esse tema. Boa. Eu vou fazer um break à parte. Eu sou meio polêmico. Eu penso, de novo, eu sou cearense, então eu tenho a cabeça muito grande e aí o meu cérebro fervilha muito. Então, me dê assim que você está fazendo esse ponto aí, meu povo. Quando a gente fala, tipo, como é o júnior, eu estava semana passada conversando com um liderado meu, do tipo, como é que a gente vai avaliar um cara no momento de promoção, não é? Um cara júnior que manja muito de usar IA para desenrolar o negócio. Sim, pragmaticamente, meu coração diz, se ele resolve o problema de uma forma escalável, de uma forma legível, de uma forma que é aderente à cultura da companhia, promove o cara, tá na hora. Assim, eu acho que, de novo, tem um lance de como a gente vai lidar, de novo, do ponto de vista de capacitar as pessoas. Eu acho que, tipo, a educação, ela sofre um grande plot twist nesse momento, do ponto de vista de como é que eu vou usar, porque agora não tem mais rollback, né? Assim, a gente não tem mais rollback. Então, a gente vai falar de um novo mundo, literalmente, um novo mundo de como você adquire conhecimento. Então, o que é que eu tenho que ajustar no meu modelo educacional, que já não é tão bom, a gente sabe, para preparar esse cara agora, quando ele sai do mercado, ele já sair com um mindset de resolvedor de problemas, não mais escrevedor de código. Tem um shift, tem um capote que a gente que é um pouquinho mais velho aqui, né? Tem um pessoal que tem as barbas brancas, outros que não tem cabelo, tá todo mundo no mesmo bolo. Assim. Então, a gente sabe que não é sobre código. Mas a geração que está formando agora, ou que formou há 2, 3 anos atrás, não tem essa noção. Eles acham que quanto mais código produzir, melhor. Se tiver mais perto do código, melhor. E não é sobre isso. O rolê, cara, eu digo que a gente é catalisador. A gente é catalisador de negócios. Através de quê? Código, tecnologia e por aí vai. O que o cara manja das plataformas. Cada um vai ser bom no seu quadradinho. Então, eu acho que tem primeiro uma discussão que como é que a gente vai educar as novas gerações de engenheiros de software agora com essa puta bazuca no rolê, assim. Você vai ter uma bazuca para você andar com ela. Cuidado para não tirar no pé. Acho que a minha provocação está aí. E aí, Walter, você que trabalha com educação, forma esse cara, faz um curso, ou como ser um dev foda, usando IA, para o mercado depois da manhã. Mas eu acho aqui, só para complementar aqui, rapidinho, acho que o exemplo que você deu é ótimo. Imagina eu tenho um dev júnior ou um dev pleno, e o cara tá usando a ferramenta de IA para trazer produtividade pro dia dele e tá entregando pra cacete. Né? Quando você olha, negócios adora ele. O cara tá entregando. Pô, não vou promover o cara, porque ele talvez não entenda o conceito ali como um especialista no detalhe, no modelo raiz. Será que a gente que passou por um momento do mercado onde a parte do código e todo esse conhecimento técnico era uma parte tipo super importante ali do skill de formação do profissional, talvez o próprio mercado vai mudar e a gente vai precisar entender isso. Talvez os grandes conhecimentos e as grandes habilidades sejam muito mais criativas, sejam muito mais o domínio do negócio, você ser um cara que consegue olhar para a solução, mas não para o código ou para o framework que você está usando, mas que você consiga usar as ferramentas que você tem na mão para entregar cada vez mais e gerar mais valor para a sua empresa, né? E eu acho que quem não tiver essa visão de solução e de negócio não vai conseguir usar o full potential da AI ali no seu dia a dia, né? Porque é aí que ela traz, né? Cara, para que eu preciso saber exatamente o detalhe da implementação que vai chamar o banco de dados ou que vai fazer meu CRUD? Na verdade, eu preciso entender o que o negócio quer, traduzir isso em prompts bem feitos, gerar código, saber testar, olhar para isso como uma boa solução que escala no nível, né? Porque o código sozinho não faz nada, você vai ter um Redis ali, você vai ter um Kubernetes para rodar esse seu código, de certa forma, até sendo mais polêmico, vai começar a aparecer os low codes e no codes aí que vão absorver boa parte disso, mas depois a gente entra nesse assunto. O cara vai ter que ter visão de negócio e de solução, e isso vai fazer ele entregar muito. E se ele entregar muito, na minha visão, pô, sim, tem que ser promovido, é isso que a empresa espera, né? Acho que a dinâmica do trabalho em si vai mudar, né? E as habilidades.
Deixa eu só fazer uma vírgulazinha aqui bem rápido, porque eu acho que você pegou, o X, que aí, Gui, você não fica com raiva de mim, não. Esse lance dos social skills, né? Habilidades socioemocionais, né? Quem botar no pacote de soft skills aqui, né? E criatividade, como você falou, Bruno, você foi muito cirúrgico. Esses dois pacotinhos, eu acho que é o grande ouro da nova geração de engenheiros, certo? Agora, não só produzir código com IA, eu acho que é produzir código que envelhece bem. E aí, por isso que entender os fundamentos é importante. Fazer bons prompts vai ser uma habilidade que talvez você vai aprender agora no colégio, na escola. Segundo grau, provavelmente, né? Ensino fundamental, na época era grau. Então, ensino fundamental. Então, isso vai ser aprendido ao longo da vida. Só que, na universidade, você vai ter pessoas que vão minimamente precisar entender a base, que eu acho que uma base bem feita, ela serve pro resto da vida, sabe? Acho que eu tô nesse lugar aí. Boa, galera. Aproveitando o gancho, acho que a gente falou de alguns pontos e eu fiquei com algumas dúvidas, assim, né? Eu gostei muito do termo que o Zara falou, o dev da nova geração. A gente teve uma virada de chave nesses últimos 2 anos e agora existe sim uma nova geração de profissionais do mercado que vão ser formados. E aí eu deixo 2 perguntas aqui, começando com o Walter. Será que existe um preparo que a empresa e as escolas têm que ter para usar essa ferramenta, para não emburrecer as pessoas? Então não é só jogar IA lá. Tipo, como que eu uso a IA de uma maneira inteligente? E uma outra pergunta que eu deixo, que vocês falaram um pouco, mas eu gostaria muito que a gente elaborasse em cima dela, que é, beleza, eu não preciso mais saber algumas coisas, mas quais skills agora eu vou ter que me desenvolver para ser um bom profissional? Porque não adianta eu jogar IA, sei lá, na mão da minha avó, que ela vai virar um dev. Cria um programa aí para mim. Não. Né? Então você ainda tem que saber o que você está fazendo com a ferramenta, independente do seu nível de profundidade técnica ali. Né? Então, eu queria que vocês respondessem essas 2 perguntas aí. Boa. Minha visão, assim, total preparo, talvez, de uma universidade. Eu não sei, cara, como tá ultimamente. Por exemplo, eu fiz colégio técnico na época. Isso me ajudou demais. Quando eu entrei na época na universidade, cara, eu entrei muito preparado. Eu sabia, cara, muitos fundamentos. E hoje eu vejo que muitas escolas que nem existe mais isso. Depois, alguém, se puder, por gentileza aí, que está muito familiarizado com essa parte mais acadêmica, por gentileza, até traz no chat aqui. Cara, isso, eu acho que tem um papel fundamental ali das universidades de preparar esse básico para a galera. Então, talvez ali, cara, entender os fundamentos. Você já falou, talvez, de soft e hard skill, podemos misturar aqui? Tranquilo? Então, assim, cara, a faculdade ensinar bastante ali algoritmos, fundamentos de programação. Eu vejo bastante hoje em dia, quando a gente fala de IA, a gente tem que estar muito afiado ali, por exemplo, num Python. Eu, na época, eu era o garoto Microsoft, depois virei um javeiro, né? E eu, quando comecei a empreender, eu comecei a ter dificuldade, porque eu falei, caramba, você não acha mais nada fácil, né, em .NET ou Java. Então, eu tive que desenvolver outros skills ali. Então, assim, acho que é um papel fundamental das universidades de preparar essa galera ali, coisas básicas, né? Linguagem de programação, infraestrutura, algoritmo, e agora incluindo um pouco da inteligência artificial, mas ponderando talvez o uso. Eu vou ser um pouco conservador aqui, tá? Para essa galera iniciante entender, né, quando usar, por que usar e os benefícios. Sempre focado no fundamento. E soft e hard skill, cara, isso é extremamente essencial. Gostei muito do que o Bios trouxe aqui, ó. Estranhamente, precisamos ser mais humanos do que tecnológicos, né? E é exatamente isso. Cara, um papel fundamental de soft skills que a gente tem hoje em dia, cara, de liderança, né? A gente precisa, de alguma forma, coisas que a IA não faz, né? Eu até acho algo até engraçado. Logo mais ali, a gente pode ter humanos liderando AIs. Olha que coisa maluca, né? Soft skills ali, cara, de pensamento crítico. Então, você usar a IA para te apoiar, trazer alguns dados, algumas informações, e você, humano, tomando a decisão ali de qual caminho seguir, né? E eu até separei um soft skill aqui que eu acho até importante aqui, ó, né? Soft e hard skill, já falei.
E agora, essa parte de entendimento de ética em IA e regulamentações. Eu vejo algo que muita gente negligencia e algo que a gente realmente precisa saber, né? Eu me coloco nessa lista, né? Me coloco nessa lista nos últimos anos. Eu lembro, eu participei do Open Bank nos bancos. Cara, é um negócio muito, né, maçante, chato, mas, cara, sinto muito uniformado, vocês vão precisar saber disso. Vocês precisam desenvolver isso ali em alto nível, né? Governança, ética. Então, fica aqui minhas recomendações até de soft skill. Eu vou, Bruno, depois você vai. Fechou? Bora, vamos nessa. Ó, que eu acho que acredito que a gente vai ter que rever todo o programa que a gente tem, tirando aqueles 2 semestrinhos fundamentais que a gente faz quando a gente entra num curso de engenharia da computação, sistema de informação, engenharia de software. Eu acho que o básico não muda, né? Cadeiras de estrutura de dados bem estruturadas, um famoso SGBD, que aprender a trabalhar com banco de dados. Eu acho que a base da matriz não muda. Eu acho que o que muda são os famosos 3 anos para frente, que acho que onde vai ter as maiores reviravoltas. O que eu acredito que a gente vai ter que entrar num nível de conhecimento, que é como eu componentizo melhor meu software. Eu acho que as disciplinas de padrões de projeto, de como fazer um software envelhecer bem, acho que vão ser chave nesse lugar. Falando um pouco mais de hard skill, né? Como é que eu pego um problema complexo e decupo ele em problemas menores? Né? Como é que eu faço automações? Automações a gente não vê na faculdade. Como é que eu crio automações dentro da faculdade? Cara, a gente está falando de um novo mercado que vai se aflorar, que começa basicamente hoje, intrinsecamente, com automações. E eu acho que esse tipo de trabalho vai existir agora ad eterno. É um novo nicho de mercado que, para mim, é o grande boom dos próximos 3, 4 anos. E aí permeia não só a indústria de software que a gente conhece hoje, mas você joga isso para o campo da saúde, você joga isso para o campo do agrotech, você joga isso para a parte de... cara, tem assim, o setor têxtil, que o Brasil é muito forte. Se você pegar esse tipo de análise e jogar ele numa perspectiva muito mais ampla de economia, você vai ver, cara, de novo, aí a gente vai ver tipo, o Brasil catapultando um negócio vezes 10. É o famoso vezes 10 que a gente tanto fala, né? Assim, eu acho que tipo, ensinar automação vai ser uma base nas universidades. Pulando para o lado das soft skills, aí eu acho que a gente entra. Cadeirinha de comunicação, como é que você se comunica melhor. Cadeirinha de colaboração, como é que você colabora com um coleguinha. Cadeirinha de... Quando fala cadeira, é disciplina, né? Aqui no Ceará a gente fala cadeira. Mas, cara, as disciplinas relacionadas a como eu agora, como ser social dentro desse nicho mais rápido, consigo me expressar melhor, sabe? Levar um ponto de vista melhor, receber um... Isso que a gente nunca aprende, talvez a gente vá aprender eventualmente no dia a dia de uma empresa, isso vai ter que ser antecipado 3 casas para trás. Porque esse cara, quando chegar agora no mercado, ele tem que chegar com tudo isso na bagagem. Minimamente. A gente sabe que a academia tenta fazer uma coisa e a realidade é outra. Mas, minimamente, eu acho que a gente tem uma grande mudança de paradigma do ensino nesse lugar. E aí que tá. Zara, o que eu faço com o pessoal que já está na minha empresa? É um dilema que eu tenho muito com as pessoas conversando, né? Eu acho que o General leu ali, que ele sabe que, tipo assim, a gente, beleza, o pessoal que vem do mercado, vai passar pela academia, vai passar por isso. E a gente que tem um time já grande rodando? E a gente que tem gente que claramente é avesso, né? Assim, tem gente que é super avessa a essa conversa. Como é que a gente vai claramente vender essa ideia, vender esse barulho para essa galera? Tem um puta desafio gigantesco aí para a gente que está liderando o time começar a refletir de beleza, não tem Robeck, o que é que eu faço amanhã para começar a evangelizar esse povo? Então, tem outros desafios aí, Gui, mas, cara, eu acho que no soft hard skill, eu acho que é isso que tem que mudar. Vai, Brunão. Cara, eu vou falar um pouquinho também de soft hard skill. Eu concordo muito com o Zara aqui no que ele falou. Eu vou começar pelo hard skill. Dentro do hard skill, eu acho que o fundamento e a base, algoritmos, estruturas de dados, a própria parte mais fundamental da lógica de programação ali, que a gente viu muito na faculdade, né? E depois, se você for ver, você começa a trabalhar, você começa a olhar menos usando framework, né? Mas você tem que ter aquele fundo ali de cuidado para
para as coisas saírem com o mínimo de performance e qualidade. Eu acho que essa base ela tem que continuar tendo, mas ela tem que continuar tendo num sentido de formação e de ensino, porque eu acredito muito que a AI vai evoluir num nível que ela vai gerar códigos tão bons, às vezes, quanto especialistas geram, né? E tem tudo para isso acontecer, contanto que alimente com uma boa base de código para ela poder usar para gerar. Então, nesse nível, eu acho que precisa ter. Mas eu acho que o grande segredo vai ser você entender ali de arquitetura, de solução, porque o código sozinho que ela vai gerar não faz nada. Você vai precisar entender qual é a melhor solução para o seu negócio. Então, você entender do seu negócio, você entender de solução, você entender de automação, porque se você entende do negócio, entende de processo, entende de solução, você começa a conseguir fazer o que o Zara falou, vou quebrar em pequenos componentes, eu vou começar a automatizar isso. Eu vou começar a ter pequenos robozinhos ali, cada um fazendo um step do meu processo, né? Eu vou dar um exemplo. A gente começou no ano passado aqui na TU a criou um núcleo de RPA. Eu falei assim, pô, as squads elas entregam, mas elas entregam coisas mais estruturantes, grandes projetos. Minhas áreas operacionais aqui precisavam de uma eficiência operacional maior, então eu precisava automatizar certas etapas do processo de negócio. A gente investiu no núcleo de RPA. Enquanto a squad levava em média ali para entregar um estruturante ou um projeto 2 meses, que acho que é o natural, o RPA ele entrega a cada 2, 3 dias um novo RPA funcional, automatizando o step do negócio. E aí com ferramentas que normalmente são mais low code, onde a área de negócio entrava forte junto com o nosso analista de RPA aqui, desenhando o processo e fazendo aquilo ali acontecer. E o que a gente percebia? Quando você tem uma ferramenta que faz, de certa forma, parte do desenvolvimento, e você tem a pessoa com conhecimento de negócio, montando aquele processo de forma automatizada, aquilo tem um potencial de gerar valor e gerar rápido para a empresa muito alto. Aí você pega o agente de AI, todo mundo está falando muito de agentes de AI agora. O agente de AI nada mais é do que um RPA, na verdade, com uma inteligência e um LLM por trás, né? Mas você tem uma automação ali consumindo um LLM e gerando uma inteligência em cada etapa do processo. Eu acredito que cada vez mais as empresas vão estar investindo em coisas assim, que resolvem seu processo de negócio usando automação e vão ter alguns sistemas estruturantes um pouco maior para uma gestão mais 360. Então, o conhecimento de negócio, de solução, conhecimento de AI, conhecimento de automação vão fazer muito mais parte do dia a dia de um profissional de tecnologia do que, de fato, o algoritmo, aquela base, ou o framework, ou o código. Acho que o dia a dia dele muda. E o dev que olhar para isso agora já, pode ter certeza que em 2025 ele já vai ter mais oportunidades, na minha opinião, do que o dev do código. Isso não é, na minha visão, não é futuro, já é agora. Se a pessoa investir nisso, entender isso e se formar bem nisso, o futuro vai ter. Aí a gente vai falar de soft skill. Acho que comunicação, quanto mais agora você tem que entender solução e negócio, você precisa comunicar isso para as pessoas. O que você está fazendo, como você está fazendo. Tem mais uma no hard skill que eu esqueci, que são os prompts, né? Você precisa aprender a traduzir aquela vontade toda de negócio e sua solução em um prompt para a AI poder trabalhar da maneira mais produtiva possível. Mas aí, voltando para o soft skill, comunicação, para você se relacionar com outras áreas. Acho que para você começar a automatizar, ter conhecimento de negócio, fazer uma solução, vai ser muito mais cross do que só você tecnologia, sabe? O dev que senta ali e fica fazendo código, ele não vai mais conseguir sentar sozinho. Ele vai precisar de outras áreas para aquilo nascer com a visão de negócio. Então, comunicação, acho que trabalho mais colaborativo por conta desse dinamismo que vai ter ali no dia a dia dele. Acho que inglês, falar de inglês, não sei se ele vai entrar no hard ou no soft skill, mas o mercado está cada vez mais global. O dev que souber inglês, souber automação, negócio, solução, AI e dados, principalmente ele tem que ser fluente em dados, acho que esse cara aí tem tudo para, já em 2025, estar na frente dos outros devs. Só complementando rapidinho uma parada que eu esqueci, foi legal que o Zara e o Bruno lembraram da comunicação. Acho que é o principal soft skill do negócio todo referente a IA. Eu vejo, aí agora eu vou falar quem já é de sênior para cima, né? Hoje a gente tem um gap muito grande no mercado, que pessoas técnicas não sabem comunicar algo não técnico, né? Então fica aqui até a recomendação, né? Ainda mais no mundo moderno, porra, a comunicação de algo simples, direto, descomplicado é a chave do negócio, tá? E, Zara, eu lembrei de uma coisa também. A minha filha, de 1 ano de idade, ela entrou na escola agora e na grade escolar tem a disciplina de robótica. Acabei de ver aqui, fiquei feliz pra caramba. Então tá vindo lá de trás, tá? Algumas escolas.
Boa, galera. Deixa eu deixar um abraço para o Edu Matos aqui, tá acompanhando a gente, o Pedro, Rafa, e tem algumas opiniões aqui no chat que eu queria compartilhar, né? A Érica trouxe aqui que com a IA vejo que o aprendizado vai acontecer cada vez em alto nível, eu concordo. Acho que traz um pouco do que vocês colocaram aqui, né? Acho que você não vai só produzir sem saber o que você está fazendo, o que está sendo gerado, mas talvez seja um conhecimento muito raso para muitas pessoas. O Bills deixou aqui uma provocação para o Bruno. Será que realmente as habilidades que um dev hoje tem seriam necessárias para essas atividades focadas no negócio? Quer que eu responda aqui, Gui? Pode responder, aí a gente eu avança. acredito que o dev, trabalho que ele faz hoje, sentar em frente ao computador, pegar uma task ali dentro do Gira, uma história, e codar ela, e dar na mão do QA para o QA validar, dificilmente, com todos os avanços e ferramentas ali que trazem produtividade, IA generativa, essas atividades vão continuar sendo assim no futuro, tá? Então, respondendo aqui de forma pragmática, eu acho que não, talvez parcialmente entre 10% e 20%. Boa. Aí eu gostaria de avançar para um outro tópico, galera, que eu acredito que também é polêmico, mas eu vejo que estão falando um pouco e eu queria muito a opinião de vocês sobre o impacto no salário, né? A gente está numa área que hoje ela é privilegiada, principalmente no Brasil, onde a gente está dentro de 1% da população que ganha um salário relativamente alto. Por que a gente ganha esse salário alto? Porque pela questão de oferta e demanda. Então você tem poucos profissionais no mercado, as empresas competem por esses profissionais e invariavelmente o salário vai aumentando. Fora a trilha de carreira para nossa área, que é muito diferente de outras áreas, né? Você vê uma pessoa pulando 5, 6 vezes durante alguns anos, né, e aumentando o salário dela. Com a diminuição da oferta e demanda, com muita gente ganhando produtividade, vocês acreditam que isso deve impactar o salário na área de tecnologia? Começar pelo Zara aqui, antes de trás para frente. Eita, acho que esse para mim é um dos temas mais, é um dos tópicos mais polêmicos, assim, vai ter rollback de salário, né? Assim, a gente vai voltar para uma área, cara, eu não sei se acho que todo mundo aqui já é beirando os 40, né? Então, assim, eu peguei a geração que a galera que trabalhava com TI, só para dar um contexto histórico, era os esquisitos que trabalhavam debaixo da escada. Assim, eu não sei vocês, mas cara, quando a gente tava na empresa, a gente, tipo, os caras chama ali quando a gente tá na impressora. Aí chamava lá o cara para ajudar a impressora. A gente era os esquisitos, assim. De uma hora para outra, a gente virou semideus. Assim, pessoal, vamos lá, a gente o Gui falou, a gente está ali entre o 0,8% dos melhores salários do Brasil. Boa parte dos bons engenheiros ganham mais do que médico. Assim, fácil. Isso sem ter que pegar plantão, isso sem ter... Trabalhando 8 horas por dia CLT. Vamos ser realistas, né? Então, assim, a gente está falando de uma casta agora social, tecnológica, que tem um alto poder aquisitivo. Eu acho que vai haver uma correção, Gui. Sim. Eu acho que talvez não cresça mais tanto quanto a gente viu. Assim, a gente pegou também a época de ouro, né? A gente pegou a pandemia, que por um lado foi horroroso para a humanidade, o apocalipse zumbi. Cara, não desejo viver isso de novo, mas do ponto de vista de salário e carreira, foi a época que eu vi gente dar 3, 5 saltos no mesmo ano e quadruplicar o salário. Então, assim, não acho que a gente está nesse movimento agora. Eu acho que o movimento agora é muito mais de correção, certo? A gente vai ver um movimento de correção. Minha aposta, os próximos... A partir de 2026, a gente vai ver o mercado se adequando a utilizar mais IA, vai ficar mais familiarizado com isso, e a gente vai ver a voltar injeção de muito dinheiro nesse setor chamado IA, certo? Assim, a gente vai ter pessoas que vão construir ferramental para IA, ou pró-IA. E aí a gente vai ter, de novo, um esquenta muito grande. Mas esse esquenta não vai ser acompanhado dos salários como foi outrora. Ele vai ser muito mais no sentido de, coloca mais gente júnior para dentro. Então, a gente vai ter uma explosão de novo, se as
as formações conseguirem acompanhar, trazendo muito mais júnior para dentro do que pessoas pipocando do lado para o outro. Então, a gente vai parar de ter... vocês lembram como foi a época do rouba-monte, né? Empresa A roubava da empresa B, que aí a C olhava e roubava da A também, a A se via sem ninguém, fazia um 20% a mais, trazia todo mundo de volta. Cara, foi essa maluquice. Então, assim, esse desenho a gente não vê mais. A gente vai ver, talvez, agora, programas de formação internas das companhias, com foco em capacitar pessoas para trabalhar com IA. E aí, tipo, vai vir de monte, assim. Quem já está acertado, mais ou menos, continua o jogo. Mas eu acho que a gente não vai ter mais os pulos de salário. Não, a cada 6 meses você tem um aumento de 20%. Eu cheguei a ver isso. E se você não desce, a pessoa ia embora. Cara, esquece. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais, não. E agora? Sou eu, Bruno. Vai lá, de trás para frente. Boa. Cara, primeira vez na vida que eu achei um cara com a inicial da letra Z, cara. Eu sempre na escola era o último. Obrigado, Zara. Valeu, hein? Falando referente à pressão de salário, eu acho assim, ó, se a IA faz um trabalho melhor que a gente, eu acho que não é justo a gente continuar ganhando aquele salário que a gente ganhava, né? Até ficar uma provocação, né, pra galera pensar nisso. O salário, ele tem que subir, cara, para quem é estratégico, cria talvez essas estratégias de IA, para quem sempre inova e para quem entrega valor, né? Eu acho que eu gosto de pensar nessa linha. Mas olha só que interessante. Se a gente parar para pensar, até quem pode se beneficiar, assim, com esses salários referente a essa crescente da alta demanda. Fica até uma recomendação. Nesse ano que eu passei empreendendo, eu pensei uma coisa e acabei vendo outras, que é o seguinte: um engenheiro de software, dados, que conhece um pouquinho de marketing e vendas, ele vai imprimir dinheiro. Por que isso, cara? Hoje eu vejo várias plataformas, né, CRMs, RPs embedados com AI, e são muito ruins, cara, muito ruins. Eu conheço um potencial incrível que vários, né, engenheiros, vários de vocês estão aqui assistindo essa live hoje, têm, que poderiam mergulhar nisso, né? Então, essa aqui é a minha opinião sobre esse assunto do salário, meio polêmico. Boa. Posso seguir aqui, Walter? Então Fui direto e reto, para não ficar filosofando. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que existiu sim uma bolha de tech, né? Tem gente que fica, será que teve bolha? Será que não teve? De fato, minha opinião é que existiu uma bolha, acho que a bolha estourou. A gente viu aí pós-pandemia a quantidade de layoff que aconteceu. Muitos do layoff, na minha opinião, foram correções de salário, né? Acho que tinha coisa que, cara, eu lembro durante a bolha, eu fui entrevistar um SRE, eu precisava contratar um SRE na empresa que eu estava. Eu falei, cara, quanto que você está pedindo, né? Cara, eu vou por 40 mil. Eu falei, cara, 40 mil para o SRE, né? Eu ainda falei com ele falou, não, menos de 40 eu não vou, tá cheio de vaga pagando 40. No final da história, beleza, acabei não contratando. Mas ainda assim, olha a bolha que a gente estava, né? A gente tinha desenvolvedores, SRE, e eu não digo que não é justo pagar 40, só não é comum por ele estar cheio de proposta de 40 empresas pagarem valores assim. E essa bolha estourou, né? E acho que o mercado vem fazendo a correção do salário. Acho que ainda tem correções a serem feitas, ainda tem grupos de pessoas que entraram com salários muito altos em algumas empresas e que ainda estão lá. E vão ficar lá por um tempo, porque são pessoas tecnicamente ou como profissionais muito bons, mas o mercado, de certa forma, ainda vai passar por alguma correção. Olhando para o futuro agora, eu acho que para você não ter uma queda de salário, para você manter um salário ali razoavelmente igual e sem ter nada muito drástico, você precisa se atualizar. Então, precisa aprender essas novas ferramentas, precisa aprender esses novos conceitos, né? Eu acho que o mercado vai passar por diversas ondas, ainda de talvez até se formar novas bolhas, né? Imagina assim, a hora que a maioria das empresas começar a colocar os agentes de AI de pé e começar a automatizar áreas de negócio como um todo, trazendo uma eficiência operacional gigante, aquelas outras empresas que estão muito atrasadas, que nem plataforma de dados tem ainda, muito menos falar de AI,
imagina a correria que vai ser no mercado, vai ser igual à época da digitalização, né? Primeiro a internet explodiu, todo mundo queria ir para a internet, uma puta bolha de profissionais que sabiam ali colocar um site de pé, um e-commerce de pé, né? Depois veio os aplicativos, você lembra? Teve uma época que era a bolha dos devs mobile, né? Era muito dev mobile e pagando salários gigantes. Depois veio a pandemia, né? Forçou muita gente a se digitalizar. Eu acho que a gente vai ter a bolha em algum momento da AI, quando a maioria das empresas estiverem prontas para automatizar os processos, conseguirem automatizar e os concorrentes estarem longe de um estágio de maturidade onde pode se adotar IA e aí talvez gere de novo uma nova bolha ali de profissionais, principalmente de dados e de AI, para fazer isso acontecer numa velocidade rápida nas empresas. Então, eu acho que assim, o salário não deve cair, acho que a gente vai ter, inclusive, os super salários dentro de Big Techs trabalhando com, e aí desenvolvendo as plataformas de AI, desenvolvendo LLMs dentro de Big Techs. Mas, no geral, a dica que eu deixo, assim, é muito difícil adivinhar o futuro, mas se especializem nisso, estudem isso, não deixem para estudar isso aí quando a bolha se formar, que ali já pode ser tarde. Boa, pessoal. E eu vejo assim que algumas áreas, é que tecnologia acaba sendo muito amplo quando a gente fala de salário, né? Tem muitas especialidades, mas eu acredito que algumas coisas que a IA já está resolvendo muito rápido, talvez tenha algum impacto ali no salário. Por exemplo, vou desenvolver uma landing page. Você tinha dev só para fazer landing page. Hoje em dia, você vai lá no IA, escreve um prompt e sai uma landing page do outro lado. Mas muito legal os pontos que vocês trouxeram. E aí eu gostaria de ir para a última pergunta aqui da live, que eu acho que nenhuma empresa está olhando ainda, que são os riscos, né, da implementação da IA ali. Por quê? A IA, ela vai virar ela já é, né, um grande black box ali. O que é isso? Você dá a entrada, você vai ter a saída, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Vai ter muita empresa que vai trabalhar, vai se apoiar em cima disso, né? E aí ficam algumas responsabilidades que hoje ninguém olha, né? Pô, criei um produto usando IA, deu um problema. Quem que vai corrigir isso? Vai ser o dev? Quais são as implicações que eu tenho? Quem que vai auditar a IA quando eu tiver algum impacto milionário na minha empresa? Né? Esses dias eu vi um case de uma pessoa que teve um impacto absurdo por causa que ela confiou 100% na IA para fazer a implementação dela. Né? Quais riscos vocês enxergam hoje, né, tanto para os profissionais quanto para as empresas, do uso da inteligência artificial? Ali? Cara, o Gartner, no ano passado, no IT Symposium lá em Orlando, eles trouxeram um framework. Mas para falar dele, eu quero trazer também um ponto que eles falaram referente a um IT Sandwich. É um negócio muito interessante, que é assim, ó, hoje, se a gente parar para pensar, a gente sempre tem dados não estruturados e dados estruturados na empresa. Essa é a composição do sandwich que eles falam lá. Então, os dados não estruturados, né? Imagens, áudio, né? O WhatsApp, né? Qualquer outra coisa. E os estruturados comum das empresas, banco de dados, lakes e afins. Fora isso, toda empresa, natural, não nem toda empresa, né? Eu também não vou generalizar, mas a maioria das empresas, né? Você tem alguns tipos de AI sendo utilizados lá dentro, né? A gente tem as embedadas, né? Que são aquelas AIs que estão ali junto com os CRMs, RPs, né? O próprio Copilot ali na Microsoft. A gente tem as AIs da própria empresa, que de alguma forma está tentando melhorar o dia a dia. E a gente tem uma outra camada desse sanduíche, que seriam as IAs pessoais nossas, que tem uma nomenclatura, né, de BOI AI, né, que seria traga sua própria AI, né, bring your own AI. E olha que negócio maluco. Por que isso, cara? Às vezes você tem uma particularidade, você vai escrever um e-mail, você fala, pô, deixa eu usar a AI para talvez corrigir ali, né, alguns erros de gramática, deixa eu pegar meu código aqui, não estou confiando, talvez, deixa eu jogar aqui no chat GPT, e começam os riscos aí. E o Gartner viu isso e resolveu criar um framework chamado TRISM. Né? TRISM seriam Trust Risk Management, uma parada assim, depois eu até passo aqui para vocês. Então, o que o TRISM me ajuda? Fazer a governança disso, né? Para entender, cara, quais são as políticas da empresa, o que aqui dentro, né, pode ser compartilhado, o que não pode, quais são os padrões, as políticas, a regulamentação. Então,
acredito que precisamos explorar mais esse framework, que acredito que vai ajudar demais as empresas. Eu acho que desafios que as empresas vão ter, e aí a gente vai ter, primeiro, desafios de dados, né? A gente precisa ter dados para ir e tomar boas decisões, e se esses dados não estiverem tão corretos assim, ela vai tomar decisões erradas, ela não faz mágica, né? Ela toma decisões baseadas no que ela aprende, e ela aprende com seus dados. Então, eu acho que as empresas, num primeiro momento, vão sofrer para a AI ter uma assertividade maior, até elas acertarem os dados. Depois disso, com questões de segurança e LGPD. Como garantir que realmente aqueles dados estão protegidos? Ele é uma caixa preta, você está usando um fornecedor externo, e eu acho que a AI só vai pegar e explodir mesmo no nível de uso quando a gente conseguir ter AIs privadas, né? E que a gente puder criar nossas instâncias e tiver garantia que aqueles dados realmente estão isolados. Acho que quando isso aí acontecer, o uso deve aumentar. O terceiro problema, e eu outro dia estava conversando com um amigo meu, e ele já sofreu isso aí na empresa dele, é custo. AI não é barato. A gente fala, né, como, vamos pôr uma AI de pé aí, mas cada coisa que a AI vai resolver, ela vai fazer um tanto de chamadas ali na API do GPT ou do Copilot, cada chamada custa algum dinheiro. E eles subiram uma AI lá para fazer um teste, uma POC, esqueceram ela ligada, R$150 mil. Uma semana da AI ligada lá, que esqueceram fazer de chamada no GPT. E é isso, porque aí vai vir, sabe, igual Cloud? Vamos adotar Cloud? Duvido que vocês não trabalhem em uma empresa que adotou Cloud de forma descontrolada e depois o custo da Cloud virou a prioridade zero, né? Teve até empresa que decidiu dar rollback na adoção de Cloud. E aí vai ter um estilo de FinOps da AI também, que eu acredito que vai ser outro desafio, como fazer essa governança. Então, governança, segurança e cuidar dos seus dados ali para realmente eles serem dados bons para IA ser assertivo. Boa, vamos lá. Vai eu polemizar um negócio aqui. Tô brincando. Vou não. Eu acho que assim, felizmente esse encontro está acontecendo uma semana depois ou uma semana após DeepSeek, né? Que eu acho que para mim, eu não sei se vocês leram um artigo, mas aquele artigo ele é tão revolucionário quanto o artigo da Alpaca, que foi assim que o GPT-3 saiu, teve uma Alpaca que meio que dava os caminhos de como é que você faz fine tuning utilizando duas IAs, né? Dois LLMs, ou seja, você barateava muito o custo. O que o DeepSeek faz é, tipo, potencializar isso do Alpaca à nonosfera, assim, é um negócio gigantesco. Então, eu acho que o lance do custo cai por terra. Cai por terra porque a gente está falando de uma fração centesimal do que foi investido, por exemplo, para fazer o All-One, né? O All-One da OpenAI custou, cara, um absurdo. Esse novo agora vai custar entre 5 e 6 milhões de dólares. É muita grana, para mim é muita grana, mas, tipo, para uma empresa que talvez esteja num nível internacional, ou seja, dominante no mercado, é troco de bala, vamos ser sinceros. Então, assim, eu acho que a gente vai ter, Bruno, daqui a pouco, isso que você falou muito certo, empresas vão ter suas próprias LLMs, as suas próprias GPTs, seja de imagem e áudio, internos, assim, baseado muito nesse paper que saiu na semana passada do DeepSeek. O que o DeepSeek fez ali, basicamente, principalmente para LLMs, né, mais textuais, é muito estado da arte. Assim, eu acho que talvez o que a gente viu semana passada foi o melhor paper de 2025. Eu espero estar enganado. Espero estar completamente enganado, porque eu quero ver coisa muito melhor do que aquilo. Mas, cara, é brilhante a receitinha de bolo que eles deram ali. Então, acho que a gente vai ter GPTs agora rodando em clouds privados. Então, o black box vira um gray box, onde eu sei mais ou menos agora o que é que eu estou fazendo. Vai ter empresas que, tipo, não tem grana para fazer isso? Vai. E vai fazer o quê? Usar open source. Mas open source provavelmente rodando numa infra customizada. Eu, por exemplo, eu comprei aqui no meu home server, eu tenho o DeepSeek, não o full, que não tem um giga suficiente de memória para rodar ele, mas eu tenho o 14B, que é a versão 14 bilhões de parâmetros rodando no meu home server aqui. Então, assim, eu brinco com ele, eu converso com ele, instalei aqui o Mist é tipo o Postman das LLMs. Você tem ele aqui, você configura, você vai lá e fica brincando. Então, cara, é muito bom, assim. E eu tenho toda a minha black box aqui. Então, se eu quiser fazer um RAG, né, botar meus arquivos para ele ler, interpretar e aquilo fazer parte dele, 2 palitos.
Eu fiz isso em menos de 30 minutos olhando o tutorial no YouTube. Tá muito fácil, assim. Então, eu acho que a gente vai... Não com Black Box, eu acho que a iniciativa Black Box ela vai ser muito pontual. O uso agora, talvez, de uma... Cara, o que aconteceu semana passada, de novo, vai reformular o mercado, certo? Reformula o mercado em como a gente consome AI. Agora a gente vai para um... E aí, como a gente baixou o custo, que para mim era a grande barreira de entrada, né? Baixou o custo, a gente facilitou o acesso. A gente vai ver mais gente agora entrando com mais força. De novo, esse ano, 25 e 26, é o ano do ajuste. E assim, tem empresas que eu sei que no Brasil já rodam as seus próprios assistentes de IA. Porque estão rodando em cima de dados normalizados e não normalizados, né? Eu acho que o grande tchan do LLM é que ele pega dado não normalizado e ele consegue categorizar aquilo de alguma maneira. Se positivo ou se negativo, aí a gente pode entrar em questões aqui. Mas ele tende a ir muito porque isso faz parte do lance de como ele é guardado, né? Os bancos de dados vetoriais. Aí depois a gente pode explorar um pouquinho isso. Mas não é esse o caso. Mas o ponto é, eu acho que até os dados normalizados, desnormalizados, podem ser normalizados de uma maneira muito rápida. Meu ponto é esse. LLM é maravilhoso na sua arquitetura para fazer categorização. Assim. E aí, ele aprende muito rápido. Você diz, não, você errou aqui. Eu faço muito fine tuning de linguagem. Eu peguei já o DeepSeek R1 aqui, já estou fazendo fine tuning para um colega meu que trabalha com plantas. Assim. Então, eu estava brincando de pegar algumas coisas e já dar uma fine tuning. Então, vai ser um negócio, já um botânico online ali. Tipo, você vai começar com ele, ele vai funcionar. Cara, você faz isso em meio sábado, vai. Isso você aprende muito. Então, assim, eu acho que a gente vai ter, Gui, respondendo a pergunta, LLMs ou GPTs, né, IAs, agentes de IAs, personificados para cada companhia. Então, a gente, assim, com um custo muito mais baixo do que a gente vê, como a gente viu com o OpenAI. Se o OpenAI não baixar o preço, está fora do mercado, assim como aconteceu com o Napster e outros que resolveram segurar o tchan do dinheiro e ficaram para trás. Boa, pessoal. E aí, assim, eu tenho uma última pergunta, a gente está chegando no final da live aqui, e aí eu acredito que vai ser uma pergunta muito pessoal, e como vai ficar gravada essa live, daqui a algum tempo a gente vai voltar para ver a resposta de vocês. Né? Então eu gostaria que cada um, aí começando pelo Zara, qual que é a previsão, né? É impossível acertar, a gente está brincando aqui, né? Mas qual que é a previsão, o que você imagina tanto para os profissionais quanto para as empresas daqui 5 anos, né? Que tipo de profissional a gente vai ver, ou o que a gente vai ver dentro das empresas daqui 5 anos? Vamos lá. A minha leitura. O mercado muda em 2, a gente se reorganiza. Em 5, a gente está ainda batendo cabeça do ponto de... Assim, as empresas maiores vão sair logo na frente com relação à organização. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que, tipo, vai mudar a dinâmica, vai mudar o lance de como o negócio pense, né, no negócio, como o tipo de produto tangibiliza o negócio para dentro de tech, como o tech consome isso. A gente vai estar vivendo no outro patamar. Eu tenho uma grande skill que eu acho que vai ter que estar no nosso background, que é a supervisão de IA. Então, assim, será que o que está me retornando de fato faz sentido? Ou eu tenho que pedir mais, ou eu tenho que pedir melhor? Então a gente tem que entender onde é que está isso. A gente vai estar falando de software, não mais agora numa camada de escrever código, que eu acho que vai ser... Isso sempre foi commodity, eu acho que vai ficar mais commodity ainda agora. A gente vai estar pensando em como é que a gente resolve problemas que usam software de maneira criativa. Assim, cara, como é que eu componentizo melhor? Como é que eu evoluo o meu software melhor? O software envelhece melhor, né? E eu acho que a gente vai ter um boom de áreas que não são tech, ou não são hoje tão catalisadas por tech, sendo empurradas numa velocidade brutal. Saúde, eu acho que a gente vem o agrotech, eu acho que a gente tem educação, eu acho que a gente tem marketing e consumo. A gente vai começar a falar de jornadas hiper personalizadas. Hiper. Onde agora eu sei que eu rastrei o Gui, e eu sei que o Gui passou pelo meu site, ou que ele tem esse tipo de comportamento, eu consigo agora eu consigo alimentar o meu modelo, esse modelo me dá uma resposta rápida, eu já mudei a minha jornada dentro do meu software para o Gui, sabe? Assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter experiências únicas com as mesmas plataformas aceleradas num nível que a gente nunca jamais viu.
Sim, eu trabalhei no mundo de jogos, né? E no mundo de jogos tinha muito disso, de você hiperpersonalizar a jornada do jogador, baseado no que ele joga, baseado nos personagens que ele joga, para poder você fazer ofertas melhores para aquele cara. Então, assim, a gente vai ver isso agora acontecendo, tipo, supermercado. Você entrou, o teu celular te rastreia. Então, assim, ele vai ver, pô, Gui, você foi na farmácia, o que é que tá faltando, Gui? Você tá doente? Ô, Gui, você quer marcar um médico? Assim, a gente vai chegar nesse nível, tipo, Jacksons. A gente tá, de novo, eu sou otimista, cara, viajado, cearense, cabeça grande, aquela coisa. Então, cara, tem muita massa para processar as coisas. Mas acho que a gente tá entrando agora de novo, a semana passada ela foi crucial. Eu acho que ela marca esse momento do baixaram o muro, baixaram o mato, não existe mais custo da NASA para ninguém entrar. Então tá todo mundo assim, entra, não entra, entra, não entra. Tá todo mundo com medo. Então, assim, acho que quando esse medo passar, daqui a 2 anos, a gente vai começar na fase mais ascendente de uso da tecnologia para a humanidade. Bom, vou continuar aqui. Acho que 5 anos depende da empresa. Tem uns que vão estar rodando no mainframe ainda. Mas brincadeiras à parte aqui agora, falando sério. Eu acho que a primeira mudança que a gente vai ver vai ser em nível das empresas que vão surgir. Eu acho que cada vez as empresas vão ser mais especializadas, né? Falam que as empresas do futuro vão ser todas empresas enxutas, sabe? Essas empresas com 50 mil funcionários, que isso aí, no geral, não vai existir, a não ser big techs. Vão ser empresas menores. Mas acho que isso aí é para além de 5 anos, mas talvez daqui a 5 anos a gente já comece a ver isso. Acho que boa parte das empresas vão ser empresas, a gente fala, né, todas as empresas são de tech, eu acho que no futuro todas as empresas vão ser de dados. Dados vai ser a base de muita coisa que acontece dentro das empresas. Eu acho que a gente vai estar vendo menos projetos muito grandes de tecnologia e mais mini automações. Sabe que eu falei do núcleo de RPA que a gente criou aqui, agora começando a olhar para agentes de AI plugando LLMs. Depois que eu vi o resultado que isso gerou aqui dentro e a velocidade que a gente conseguiu melhorar nossas áreas operacionais, administrativas, eu acredito muito que esse modelo ele deve escalar pelo resultado e velocidade que ele entrega. Então, eu acho que você se estruturando em dados, trazendo um mindset de automação, montando uma estrutura organizacional, onde eu posso colocar esses agentes ali, fazendo certos pedaços do trabalho de algumas áreas de negócio, isso tende a escalar muito mais do que squads fazendo grandes projetos e desenvolvimentos maiores. Então, e acho que por 5 anos, lembra quando eu falei da bolha da AI, de contratar gente para tirar o atraso? Talvez 5 anos seja a hora que isso comece a acontecer. Boa. Vocês falaram bastante coisa que eu concordo. A automação generalizada, cara, é algo que a gente vai ver demais. Vai acabar todas essas tarefas repetitivas aí, então a gente vai aumentar demais a eficiência operacional. As decisões orientadas por dados, né? As empresas que ainda não chegam nesse modelo, por favor, até algo que a gente tem que pensar. Até no evento do Gartner eles falaram bastante isso, que a gente está vivendo 2 corridas. A corrida das empresas que hoje já estão, né, já respiram em AI, criam as AIs, né? A gente viu o DeepSeek essa semana passando o próprio ChatGPT em números de downloads ali. E as empresas que ainda, né, não estão entendendo que elas precisam respirar AI. Então, acredito que daqui até 5 anos, se você não está nesse modelo, igual o Bruno falou, né, acho que você quebra, né? Então, cada vez mais produtos e serviços inovadores, isso é muito importante. Eu destacaria esse trabalho híbrido, né, de humanos e AI. Muito interessante. Imagina ali você deve fazendo uma dele, né, com um robô do outro lado. Você talvez fazendo uma gestão de uma AI. Olha que negócio maluco. Eu acredito muito nisso. Até recentemente a gente vê aí algumas empresas que fazem todo esse processo seletivo, peneirar os currículos das pessoas, fazem entrevistas, né, com candidatos. Né, é um robô avaliando o humano do outro lado. Então, acredito muito nisso. Isso aí vai ter uma eficiência muito grande referente ao nível de contratações. Cara, e novos modelos de negócios. Eu acredito que o futuro nos reserva boas coisas. Boa, galera. Então é isso. Estamos chegando no final. Aí agora eu gostaria de deixar o espaço aberto se alguém
quiser trazer alguma coisa, algum comentário. O Zara, eu acho que se ele quiser comentar do livro dele, recomendo. O Walter também é um ótimo mentor. Bruno, se quiser comentar também. Então fique à vontade antes de a gente encerrar de comentar alguma coisa. Boa. Gui, queria agradecer você aí pelo convite para a gente participar aqui. Eu acho que teve uma discussão de alto nível de um assunto que está super em alta e com certeza vai esquentar mais ainda. Acho que deixar uma mensagem aqui no final muito mais para a galera da comunidade que está assistindo a gente aí, está escutando. Pô, vamos participar lá, vamos trocar mais ideias sobre isso lá. Acho que é um espaço cheio de gente boa ali, que a gente precisa trocar cada vez mais experiência ali dentro para ver como que a gente pode também contribuir e se inserir mais nesse meio. Valeu, pessoal. Boa. Primeiramente, agradecer o Gui pelo convite. É uma honra aí estar com você. O Janela aí já se conhece há muitos anos, né? Um cara aí, até para quem está ouvindo a gente lá em 2015, nem lembro mais a data, mas assim, mais de 10 anos, foi o cara que deu de novo a chaminha no Valder ali para ser o cara técnico. Então, agradecer ele aqui ao vivo. O Zara também é um grande profissional, altos insights aqui, bem legal, prazer de conhecer aqui, né, agora na live. E deixar aqui também a mensagem, né, ultimamente, nesse último ano, trabalhando com mentoria de carreira para os profissionais ali de tecnologia, que não necessariamente querem ser gestores, né, querem ter uma clareza depois do sênior, como staff, principal, distinguished. Então, eu ajudo bastante nisso. Qualquer coisa, só vocês me procurarem, né, ou no site mentoria.walterrx.com.br. E boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. A gente se vê na próxima. Boa! Compra meu livro. Não, tô brincando. Deixa eu falar. Deixa eu ver o livro. Deixa eu tirar foto. Tá bonitona essa capa, hein? Eu vou deixar o link aí na descrição. Pô, quase não sai. Assim, eu mandei fazer alguns livros físicos, mas é mais por capricho e por... Sei lá, eu gosto do papel, sabe? Eu sou o velho do papel ainda. Mas vamos lá, quem tem Kindle Unlimited, pega lá de gracinha, R$0, você vai só pegar e ler. Quem não tem, custa 25 milhões, mentira, R$25, eu acho tipo, cara, não vai matar ninguém. Vamos lá, para quem é o livro, putz, sentou numa cadeira de liderança, você vai ver que o mundo é outro, cara, não é tão simples quanto o pessoal prega. Se você é staff, distinguished, senior mais, cara, recomendo também, porque tem muito de mentalidade de liderança que está aqui. Eu acho que o que une... você vai perguntar, bifurca. Mas, cara, as capacidades de liderança, de engajar a gente, de sofrer com isso, sabe? De tomar na cabeça. Sofri. Esse livro é fruto de um burnout, assim. Eu tenho zero problema de falar sobre isso. Pirei o cabeção. Lembra, né? Eu sou cearense, cabeça grande, então pensa no tamanho de uma piração grande. Então, resolvi pegar todos os meus contos, que eu vivi, o que os meus mentorados viveram. Aqui é um livro muito sobre 20 e poucas maneiras de você não pirar o cabeção. Por isso que o livro chama Antes que Seja Tarde, o que todo líder de engenharia precisa saber. Para você, basicamente, botar eu digo que esse livro, quem lê, coloca um colete à prova de bala e vai para a liderança de peito aberto. Assim. Então, dá para levar uns tiros e não sofrer tanto. Vai doer ainda, mas não vai sofrer tanto. Ó, tô no LinkedIn, quase toda vez por outra eu tô publicando as coisas. Fiquei muito feliz com o convite do Gui, assim. O Gui me deu um ping, eu acho que ele nem percebeu. Ele falou, pô, você seria legal estar contribuindo na comunidade. E eu vi que eu não fazia parte. Eu falei, mano, levou com cobrança assim, de graça. Cara, comecei a participar e, putz, tem sido muito legal. Tinha muita coisa bacana. É bom porque, putz, a gente tava divulgando vaga também lá de vez em quando. Às vezes eu levo umas vagas que eu tenho aqui no iFood. Apoio também quem tá com alguma dúvida, uma coisa, leva um pouco de experiência que a gente tem lá. Fico felizaço pelo convite. Pra mim é só alegria. Gui, se precisar de mais coisa para trocar figurinha, me chama, a gente toma uma cerveja aqui, um papo com cerveja falando sobre tecnologia. Eu gosto de falar. Você vê que eu gosto muito de falar. Então, brigadão. Para quem tá assistindo também de casa, quem vai assistir gravado, obrigado também por estar gastando sua horinha aí, uma horinha da sua vida com esses papos malucos aqui. Mas eu acho que o papo foi bom, acho que o papo foi super edificante. Obrigado, Gui. Obrigado, galera, também. Obrigado, Valtão. Obrigado, Brunão, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Galera, eu que agradeço. São pessoas que eu acompanho há um tempo já. O Bruno já trabalhei perto, que eu admiro. Então, fico muito feliz em vocês estarem aqui participando. Espero que
vocês topem também fazer outros papos aqui, nós 4 ou individual. Acho que tem muita coisa pra gente trazer pra comunidade. Pra quem é da comunidade e ainda não segue o canal, eu tô dando uma de youtuber aqui, se inscreve, ativa o sino. Toda sexta-feira a minha ideia é trazer live aqui, trazer seja discussões de coisas relacionadas à tecnologia, cases também, tô super aberto aqui, conheço muita gente que teria muita coisa para compartilhar. Então é isso, vejo vocês na próxima sexta-feira. Bom resto de sexta-feira para vocês. Espero que ninguém esteja fazendo deploy esse horário, porque senão vai dar ruim amanhã. E é isso. Um grande abraço e valeu!